Boa tarde, pessoal. Eu estava pensando em qual seria o tema para mais um vídeo, né, aqui para o vídeo seguinte, né? Eu gravei o primeiro e assim eu pensei em responder, pegar uma questão da prova do Enem, né, sobre filosofia e responder aqui porque era uma coisa que eu fazia no tempo do estágio, né? Foi uma coisa assim que eu tive algumas dificuldades no início do estágio e eu não inventei, né, assim, porque é um negócio muito já meio manjado, mas assim, peguei essa coisa de responder questões para preencher o tempo da aula, porque uma dificuldade que eu tive no início do estágio era justamente de criar conteúdo para poder preencher o tempo da aula, né? Mesmo a aula de filosofia, ela sendo assim, os horários de filosofia eles sendo menor do que do resto das disciplinas, né? Mas assim, quem é professor novato passa por essas dificuldades, né? Então ao invés de falar sobre a questão, resolver a questão, eu resolvi falar um pouco sobre as minhas dificuldades na época do estágio do curso de filosofia, né? Assim, primeiramente vamos falar sobre essa dificuldade de preencher o tempo. Primeiro que, como eu não tinha assumido a sala de aula até então, né, na época, eu não sabia bem o quanto cada coisa que eu tinha preparado podia render, né? E assim, eu fui esperando que ia acontecer um tipo de interação dos alunos comigo, né? Assim, de forma a tomar o tempo, né? Preencher aquela coisa, eles perguntam, eu respondo, procuro responder as perguntas, mas assim, não foi bem assim, né? Eu acho que é o que acontece com a maioria dos professores nessa parte do estágio, no início da carreira, né? Que assim, você fala, eu não estou querendo culpar os alunos, tá? Você fala, mas não tem retorno. Assim, né? Como eu imagino, eu nunca toquei em banda, né? Nunca fui músico, mas eu imagino que é como tocar um instrumento sem o retorno. Você fala e você não sabe como o que você está falando está chegando nas pessoas, porque não há retorno, entendeu? Você não sabe se o pessoal está entendendo. Às vezes você não sabe nem o que você está falando direito, porque não há resposta, entendeu? Assim é complicado, né? Porque, e obviamente, como o que você prepara, como eu havia falado, né? Como o que eu preparei não preenchia o tempo da aula no início, eu tinha que improvisar o resto do tempo da aula. E assim, uma coisa é você improvisar com alguém ajudando, né? Eu acho que o pessoal do teatro ele entende bem isso, né? Porque tem aquela coisa do teatro do improviso, que você improvisa e tem aquele outro ator que ele vai criar alguma coisa em cima do seu improviso e ele vai lhe devolver, né? Assim, vai lhe dar a deixa, né? Digamos assim. Mas assim, na sala de aula não, o professor eu tinha que improvisar só, né? Assim, e então veio essa ideia eu pensei, não, eu vou pegar essas questões aqui do Enem e vou tentar responder com os alunos, né? E essa aqui é uma fotografia da época do meu estágio, né? Tem aí eu estava dando aula sobre, acho que era filosofia política, aí tem essa foto do Thomas Moros, aí estava explicando sobre a utopia. E assim, um problema que é próprio da filosofia em sala de aula, e eu acredito que da sociologia também, é que assim, são duas disciplinas que não têm o mesmo tempo de experiência assim, em escola, ensino médio, ensino fundamental, de outras disciplinas como matemática, português, né, literatura,
enfim, geografia, biologia, porque a filosofia, por exemplo, fica essa coisa do passar um tempo sendo obrigatória, né? A gente tem lá aquele espaço na escola, depois eles cancelam, agora virou conteúdo, né? Como está agora, que pode ser diluído entre as outras disciplinas, e por causa disso a gente não desenvolve como se chama, um know-how de como dar uma aula de filosofia. É como se toda vez que a gente entrasse na sala de aula, a gente tivesse que inventar do zero como dar uma aula de filosofia, entendeu? Não há que eu acredito que existe em outras disciplinas, um consenso entre os professores já desenvolvido de muito tempo de como você ensinar a filosofia na sala de aula. Então, pessoal, esse aí foi um slide que eu fiz na época, né? Um dos primeiros slides que eu fiz para aula. Era uma aula sobre René Descartes. E assim, Matrix, quem é da área sabe que é um dos maiores clichês em aula de filosofia que tem, né? Principalmente em Descartes, né? Porque o filme aborda alguns temas que são fáceis de relacionar com René Descartes, né? Com os escritos de Descartes. Outra coisa que foi meio que um choque para mim quando eu entrei como professor na sala de aula, porque é um retorno, né? A sala de aula, você era estudante e agora você, como professor, você volta como autoridade, né? O que é um negócio, é uma coisa estranha, porque mesmo que você não vão acabar atribuindo a autoridade a você, né? Porque você chega, o pessoal, mesmo que você não seja contratado pela escola, você esteja lá só como um estagiário, vão lhe chamar de professor, assim, né? Pelo menos você vai ser tratado como um professor igual a todos aqueles outros que estão lá, igual a todos os outros professores, né? E assim, outra coisa é que você, provavelmente, quando você era estudante, você era membro de uma, digamos, como é chamado, uma panelinha, né? Que você reparar, digamos, a geografia da sala de aula, ela é dividida em vários grupos, né? Tem aquele pessoal, os roqueiros, os nerds, o pessoal do time de futsal, e por aí vai, né? E provavelmente você, enquanto era estudante, você era membro de um desses grupos, né? E enquanto professor, você vai ter que lidar com todos eles, né? Assim, inclusive com aqueles grupos que, quando você era mais jovem, que você era estudante, você não conversava com aquele pessoal, entendeu? E como profissional, você vai ter que conversar tanto com os nerds quanto como pessoal, conversar também com o pessoal mais popular da sala da escola, né? Digamos, vamos fazer assim esse antagonismo, digamos, né? Não estou dizendo que nenhum aluno é melhor que o outro, né? Mas a gente sabe como é que se organiza, pessoal. É natural que formem essas divisões. Esse aí é o nosso amigo René Descartes, né? Continuação do slide, né, que eu estava apresentando a vocês. E bem, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu provavelmente vou pensar num tema para próximo vídeo. Obrigado para quem assistiu. E então, tchau, valeu.